E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Este texto, irmãos, nos mostra como as distrações do mundo nos afastam da vigilância e da palavra do Senhor e de seu cumprimento. Quando lemos os versículos bíblicos relatando a distração, o excesso de pecado, a corrupção do gênero humano e todas as sortes de maldições que aconteciam naquela época, observamos como estamos mais avançados em relação aos dias de Noé. E isso é preocupante, irmãos. Porque se nos dias de Noé houve juízo, imaginem agora. Então, devemos estar despertos. As pessoas nos dias atuais agem dentro da normalidade como se a prática do pecado fosse algo natural. Mas vejam bem a que nível de corrupção e de pecado que essa geração chegou. E é disso que nós estamos falando. Então, até alguns dias atrás, católicos e evangélicos estavam preocupados com a chegada do 8º rei. O temor era tão grande, irmãos, que muitos estavam jejuando e clamando misericórdia ao Senhor pelo suposto Papa Negro que estava às portas. E ontem eu percebi que ao apresentarem um homem que se autoproclamou leão, os temores viraram alegria e exaltação. Irmãos, não se deixem enganar. A punição a essa geração perversa, ela é inevitável. Assim também o fato de que o Senhor guarda e protege aqueles que, como as virgens prudentes, não deixam faltar o azeite de suas lamparinas. Está surgindo alguns comentários em mídias independentes dizendo que o tal, com apenas 2 anos que era cardeal, chegou à ascensão muito rápido, desagradou parte da Igreja Católica, principalmente porque o tal disse que iria dar continuidade às heresias do Chico. Lembrando que o Chico, antes de descer, articulou uma rápida mudança na casa, colocando 101 bispos para, na hora H, seguirem suas instruções. Então, irmãos, o Rei Leão surgiu e não está agradando a muitos. O candidato que era conservador saiu fora, enquanto o pupilo do Chico ocupou o trono. Então agora estamos diante de um Rei Leão místico que gosta do misticismo, da terra, dos intraterrenos e de toda a bagunça que o Chico adotou como certo e que pretende seguir à risca. Irmãos, esse Rei Leão que entrou agora, ele é conhecido por trabalhar em silêncio e falar o mínimo possível. Ele é declaradamente do centro. E eles não sabem como é que será a relação dele com Trump. Então vamos ver que, de acordo com o que eu vou começar a falar para vocês, muitas coisas serão destrinchadas nesse vídeo e a mente de vocês vão ficar muito mais aberta. O escritor Leo Lyon Zagami, especialista em documentos internos do Vaticano, disse que o Chico colocou o Rei Leão lá, naquele lugar, para derrubar o loirão, o Trump, que eu vou chamar de loirão agora. Entenderam? Parece que o sucessor do Chico
foi decidido antes do conclave, na sede jesuíta, onde a política da Igreja de Roma tem sido cada vez mais determinada dentro do Vaticano. Segundo esse especialista, o Chico, ele teria falado para o vice-presidente de Trump que o Papa seria americano e que já estava escolhido. Ou seja, Chico pensou em tudo. Se somarmos todas essas questões com o misticismo que esse Rei Leão está inserido, é provável que a exovaticana vai acontecer e uma religião universal será criada seguindo o princípio de que Jesus é um extraterrestre. Então, irmãos, o tempo da profanação está em vias de acontecer. Durante a transição oficial da escolha desse rei, vocês viram que uma gaivota, ela tirou a atenção do povo? Poucos segundos antes do anúncio do novo pontífice, uma gaivota vomitou um rato para alimentar seu filhote na Capela Sistina ao lado da chaminé, dando 3 piados altos em seguida. O momento curioso viralizou e foi interpretado por vários espiritualistas como um mau presságio. Até a imprensa se impressionou com a cena. Irmãos, eu fui olhar. A gaivota, segundo a Bíblia, representa a imundície e os mortos. Já o rato na Bíblia está diretamente ligado à impureza e à abominação. Agora vejam isso. Antes de partir, Francisco dizia temer a influência de Trump no próximo conclave. Ele não queria que seu sucessor fosse um conservador que fizesse a Igreja Católica retroceder. Irmãos, o Chico deixou tudo preparado segundo a sua vontade. Lembrando que quando Jesus diz que devemos orar e vigiar, porque o inimigo não dorme, foi sobre essas coisas que ele nos alertou. Chiquinho, para quem não sabe, estava envolvido com coisas espirituais da pesada. Então vocês se lembram daquele vídeo que coloquei aqui no canal falando da Arca de Gabriel? Pois é, irmãos, aquele ritual que Francisco fez com o representante da Igreja Ortodoxa Russa, aonde a arca foi levada lá na Antártica, vocês se lembram? Pois é, dizem que depois desse ritual fortíssimo, o Chiquinho começou a ficar enfermo, porque esteve presente perto do artefato e a radiação deu alguma coisa nele. Vocês entenderam, irmãos? Esse povo, eles não têm barreiras, nem censura, medo ou qualquer outro tipo de impedimento quando eles querem fazer algo. Não pensam vocês que eles têm temor do Senhor. Longe disso, irmãos. Esse povo, eles têm sede pelo poder. E é isso que está acontecendo. Agora, irmãos, eu vou explicar uma coisa muito séria para vocês, porque estamos diante de um dos maiores enganos já vistos. E eu vou começar a falar em códigos, assim como o Senhor Jesus falava, para que eles ouvindo não ouçam e vendo não vejam. Vocês começaram a entender mais ou menos o que eu quero dizer? O assunto é sério, bastante sério. E agora eu vou entrar em um terreno arenoso, onde o passarinheiro gosta de colocar armadilhas,
Vocês sabem que o nosso canal é muito observado, então não queremos que as setas venham sobre nós. Irmãos, daqui para frente usaremos o azeite das virgens prudentes para nos blindar das trevas. Então fiquem atentos, porque vocês irão descobrir o oculto que nos foi revelado. Por isso, desde já, e como forma de incentivo, eu vou pedir a vocês para deixar o like, porque é isso que nos faz crescer na plataforma, e também deixar o seu comentário sobre esse assunto e compartilhar, para que a plataforma entenda que o nosso vídeo é um vídeo interessante e que ele merece ser compartilhado com outras pessoas. É por isso que nós estamos pedindo isso. Faz parte do sistema, irmãos. Então observem com olhos de águia, usando a sabedoria que vem do alto, para as coisas que eu vou falar e que me foram enviadas pelo Senhor. Irmãos, o Rei Leão nunca foi isso que eu estou escrevendo. Ele era um simples sacerdote. Ele sempre foi conhecido por não falar muito, por não entrar em polêmicas e por não dar entrevistas. Esse Rei Leão sempre aspirou poder e para conquistar isso, ele usou, prestem bem atenção, o Chico para alcançar o que queria e esperou o tempo certo. Então, irmãos, o Rei Leão, depois que conseguiu conquistar o Chiquinho através vamos dizer assim, da magia da pedra filosofal, porque não sei se vocês sabem, ele também é um mago em ocultismo. Então o Chiquinho o elegeu como seu principal conselheiro, aquele mestre com o qual o Chico buscava sabedoria para lidar com várias questões. Então, de simples sacerdote, ele saltou para bispo em muito pouco tempo. E antes de partir, faltando um mês ou talvez menos, Chico fez dele um cardeal. Tudo muito rápido. O homem, irmãos, trabalhou tão bem que conseguiu conquistar a coisa mais difícil que, segundo pessoas, sacerdotes daquele local, alguém conseguia, e ele conseguiu. Sabe o quê? A confiança do Chico. Segundo dizem, irmãos, a confiança de Chico no Rei Leão era tão grande que ele já era conhecido como o pupilo de Francisco pelos corredores daquele local, desse local aí que eu estou escrevendo. Então, como vocês viram, Francisco compartilhou o medo que tinha daquele loirão do Donald colocar alguém, ter alguma influência dentro do Vaticano e colocar alguém que fosse conservador. E esse era o medo de Chico. Só que o pupilo dele ainda não era Rei Leão. O pupilo, então, como era conselheiro, falou para o Chico o seguinte: você ainda está aqui. Então, comece a mexer as coisas e reeleja outros que vão fazer parte daquele grande dia para eleger alguém da sua confiança e já coloque desde já. E aproveite e indique aquela pessoa que você confia para levar a sua obra à frente, já que você não tem muito tempo. Pelo que eu entendi, do que eu li no material que eu encontrei, Francisco se maravilhou tanto com a esperteza do pupilo que fez isso o mais rápido possível. É claro, irmãos, que eu estou aqui falando em códigos, eu não sou o pastor Sandro. Eu tenho muito respeito por ele, não o conheço, mas tenho respeito por ele. Não sou o pastor Sandro, mas
Então, às vezes, irmãos, é necessário a gente se fazer de bobo e muitas vezes de louco, para que a nossa mensagem ela alcance aquelas pessoas que a gente deseja. Vocês se lembram que Davi, em um determinado momento da vida dele, ele também teve que fingir de louco para escapar de alguma situação. E é o que eu estou fazendo agora. Eu estou falando em códigos, porque eu sei que vocês são pessoas despertas e vão entender o que eu estou tentando falar para vocês. Então, irmãos, Francisco pensou muito no assunto e parece que gostou. E no outro dia, ele indicou o seu pupilo para ser o seu sucessor. E tudo saiu como o pupilo queria. Então, mais que depressa, o Rei Leão aceitou e fez um voto de não falar nada sobre esse assunto e levar avante todas as obras de Francisco. Então, Francisco empossou 101 companheiros leais dentro daquele palácio. Francisco não eram cardeais, e eles se passaram por isso. Esses homens entraram no palácio, a convite dele, travestiram de sacerdotes do Senhor, quando, na verdade, eles faziam parte da Irmandade das... Isso mesmo. Então, irmãos, resumindo, nunca houve conclave. Aquele que se parece com um cordeiro, mas fala como um dragão, foi escolhido para substituir o Chico antes da sua partida e já estava em Roma mandando por trás do palco. Chico gostou do que ele fez e se sentiu realizado. Mas algo aconteceu nesses últimos dias para desespero do Francisco, e eu sei que o que eu vou falar agora vocês também vão ficar surpresos, mas foi o que aconteceu. Por isso, irmãos, nós estamos vivendo dias decisivos e nós precisamos de consertar a nossa vida diante do Senhor, porque as coisas daqui para frente, elas vão ficar muito estreitas para a igreja. Então, depois de todo aquele ritual feito, com a escolha da urna funerária e tudo mais que vocês viram, inclusive com aquela trindade que foi formada, tendo o maior representante idolatrado no país das barbaridades, o que era para dar certo para o Francisco acabou dando ruim. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. Então, o vice-presidente do Donald gentilmente levaram uma mensagem de consolo ao maribundo e, para a alegria do Chico, o vice fazia parte da Irmandade, por isso que ele aceitou a visita dele com muita rapidez. O aperto de mão mostra a atitude de reconhecimento pelo irmão, pela Irmandade e pela confiança na causa. O que ele cochilou no ouvido de Francisco, ninguém sabia, mas agora já estamos sabendo. Vocês se lembram que eu disse que esse vice tinha falado algo que acelerou a ida dele para o além? Então, irmãos, eu descobri que foi justamente isso. O vice, ele foi como uma flecha para acertar o alvo dentro do... E aquele que atirou a flecha foi Donald. O vice levou o chá da meia-noite e deu para o Chico tomar. Eu acredito que a revelação que Chico recebeu foi tão grande e tão pavorosa que logo depois de 7 horas ele partiu. Agora, sabe o que é mais interessante, irmãos? É que não foi depois de 7 horas que ele partiu,
Foi depois de 1 hora. 1 hora depois que o vice saiu, o Chico começou a sentir-se mal. Ele não aguentou a pressão e foi. O vice disse a ele que o loirão mandava agradecer por ele ter empossado seu agente dentro do antes de sua partida. É isso mesmo, irmãos. O leãozinho é um agente. Foi colocado no poder para em um dado momento ser levado a rei. E conseguiu. E isso, irmãos, é bíblico. Está sendo orquestrado diante de nós. Irmãos, eu já falei para vocês, busquem conhecimento. Conhecimento é poder. Eu avisei para vocês. Quando você começa a ter conhecimento, é como se fosse uma chave que você tivesse acesso a uma porta que ninguém poderia entrar. E através dessa porta, você começa a ver coisas. Então é isso que acontece. Uma vez que você tem as chaves, o jogo muda, porque você aprende a jogar destravando o cofre. Lembram a polêmica que foi quando o loirão, ele se travestiu de papa? Aquilo já era um código. Ele sabia que quem já estava no poder era o seu agente. Acordem, irmãos. O homem não é adivinho ou um deus como muitos pensaram. Ele sabia porque ele tinha colocado ele lá. Donald, ele não é adivinho, ele é um jogador. Então, irmãos, imaginem como Francisco ficou ao saber disso. Irmãos, a coisa foi tão séria que dizem que algo aconteceu que machucou o Chico. Observadores mais despertos notaram que o corpo estava com sinais de... e um dos olhos estava roxo. Algo estranho aconteceu. O corpo dele escureceu antes de 12 horas, irmãos. E o natural é que isso aconteça 24 ou 48 horas depois. Então, alguma coisa aconteceu. Além disso, foi falado que suas mãos, elas não estavam normais. Tinha um líquido que parecia um gel que saía das mãos. E ele, diferente dos seus antecessores, não encostava as mãos no peito, mas as mãos dele pareciam que estavam flutuando. E isso tudo, irmãos, antes de vocês julgarem, antes de vocês acharem que eu perdi a razão, foi comentado por padres em lives, que infelizmente eu não posso deixar o link aqui. Mas foi isso, se vocês pesquisarem coisas estranhas que aconteceu na ida do Chico, vocês vão começar a despertar para muitas coisas. Então eu vou falar novamente. Busquem conserto com o Senhor, porque o mundo jaz no maligno. Estamos diante de uma besta que foi levantada da terra. Dizem que o Rei Leão é frio e calculista. Ele é dotado de uma inteligência ímpar. Enquanto Chico trabalhava correndo para colocar seu pupilo no trono, o pupilo trabalhava por trás das cortinas para apoiar Donald. Irmãos, ele fingia ser opositor do loirão para o Chico. Enquanto isso, ele era filiado ao partido norte-americano do loirão. O homem, irmãos, vou repetir de novo, é filiado ao partido do loirão. Ele é alinhado ao Donald. Oficialmente, ele era o conselheiro do Chico e dizia que odiava o Donald.
Ele dizia que não queria o Loirão no poder. Como é que isso podia ser, irmãos? Ele participou das primárias republicanas em 2016 e ajudou a colocar o Loirão. Agora, em 2024, ele também ajudou a colocar Donald. Ele que ajudou a escolher quem iria colocar para concorrer à presidência. E ele escolheu Donald. Irmãos, está diante de nós. O tempo chegou. Sabe o que ele disse hoje em sua primeira homilia? Que a igreja é uma arca que guiará o mundo em tempos escuros. Isso, irmãos, é uma citação iluminista. Um iluminismo que influenciou Karl Marx e agora sendo usada por um rei. Vão vendo, irmãos, o iluminismo e o marxismo, apesar de serem ideologias distintas, eles compartilham em muitas coisas. Então, irmãos, estão dizendo que ele quis dizer que será a lanterna que guiará o Donald. Irmãos, abram os olhos. Eu falei para vocês que mídias alternativas dos Estados Unidos estavam falando que antes do Chico descer, Donald estava sugerindo que queria ser o rei daquele lugar. Olha só. Por isso, o Chico usou o pouco fôlego que tinha e fez com que as coisas corressem rápido, mudando as últimas peças do jogo, colocando seu fiel escudeiro como seu sucessor. Só que ele esqueceu de conferir a patente do cara. Às vezes, irmãos, na pressa, a gente compra um produto, mas se esquece de ler a data de validade. Eu creio que foi isso que aconteceu com ele. Na Bíblia, fala de um grande engano e parece que estamos diante desse engano. Nós estamos vivendo o tempo, irmãos. E isso não tem mais volta. O Senhor, prestem bem atenção, Ele está usando a boca dos ímpios para alertar os eleitos. Vocês se lembram daquela trindade que foi formada nas Olimpíadas da França? Eles foram usados pelo Senhor. Eu creio nisso, irmãos, para mostrar ao vivo para o mundo que o cavalo branco que representa o líder que guiará as nações tinha surgido, que as bestas tinham aparecido e mais, que a trindade satânica já estava na terra. Esperar o que mais, irmãos? O tempo acabou. Eles já estão aqui, já foram levantados. Agora basta a gente saber quem é a outra besta. O Rei Leão é uma, porque uma besta, ela virá do poder religioso. Pode ser que Donald seja outra besta, vindo do poder político, mas ainda falta uma, irmãos. Quem será? Pensam no Jared. O que vocês acham? Irmãos, eu vou encerrar o vídeo deixando vocês pensar sobre essa questão. Tudo o que eu falei para vocês é verdade. E antes que algum canal pegue a notícia, como sempre fazem, porque o canal deles é monetizado, o meu não é, então eles podem pegar à vontade, eu vou adiantar uma coisa para vocês. Irmãos, eu recebi uma notícia agora sobre o anticristo e um anúncio muito importante e impactante que vai acabar com tudo o que vocês estão pensando sobre o amanhã, sobre o futuro, sobre estocar alimentos. A coisa é grave, a gravíssima.
aquilo que o mundo aguardava aconteceu. Foi antes do previsto. E eu não posso falar agora porque eu vou pesquisar as fontes e vou trazer um material rico para vocês. Mas eu peço a todos vocês, irmãos, que estejam em oração a partir de hoje, porque se isso que eu fiquei sabendo, que me foi enviado no privado, for verdade, acabou, irmãos. Agora é questão de dias. Vamos dizer assim, porque está tudo correndo tão depressa, né, irmãos? Parece que o Natal foi ontem. Nós já estamos no meio do ano, faltando poucos meses para o Natal de novo. Então, irmãos, corram e orem ao Senhor, pedindo que isso não seja verdade. Mas parece que é. Então estejam preparados, irmãos, porque parece que o grande anúncio chegou. Então eu vou me despedindo porque vou deixar o material preparado para colocar o vídeo quanto antes, mas vocês já estejam sabendo que eu descobri isso. E a fonte não é do Brasil, é dos Estados Unidos, aonde tem um inscrito que nos enviou aqui no privado. Irmãos, fiquem ligados, fiquem espertos, façam os salmos que eu estou deixando aí, irmãos. Eu estou pedindo para vocês em nome do Senhor, compartilhe os salmos nos grupos e façam e decorem, porque nós vamos precisar disso daqui para frente. Então fiquem todos na paz do Senhor, medite nisso que eu estou falando e que o Senhor tenha misericórdia de todos nós em o nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor, amados.